Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, conforme escreveu o apóstolo Paulo em sua epístola, chamada a carta mais alegre de todos os tempos. A carta de Paulo aos Filipenses, a carta mais alegre de todos os tempos. E não foi escrita de um palácio, não, hein? E nem tampouco de uma casa, assim, grandemente confortável. Absolutamente não. Foi escrita de uma masmorra, lá na Europa, de uma prisão, em que muitas vezes o aprisionado era amarrado os seus pés com uma corrente em um tronco dentro da cela, para que não fugisse de forma nenhuma. Foi escrita, portanto, a carta aos Filipenses de uma masmorra em Roma. Numa situação muito crítica, porque as pessoas diziam, que crente é esse? Que pastor é esse? Pastor nada. O homem está preso, condenado, não é pastor de jeito nenhum. E foi um sofrimento grande para Paulo. Mas mesmo assim, aonde reinou o sofrimento mais atroz, saiu a carta mais alegre. Não há outro livro que tenha tanta alegria expressa como a carta de Paulo aos Filipenses. Ela surgiu de uma contextura, de um contexto muito interessante. Houve uma igreja que ele tinha sido pastor, lá na cidade de Filipos. A cidade de Filipos, você lembra, né? Tinha esse nome por causa de Filipe da Macedônia. Você que está na escola, né, que estuda a história da humanidade, a história do mundo, você sabe muito bem que Filipe foi pai de Alexandre o Magno. E Filipe foi um rei de uma sorte incomparável. Ele descobriu as minas de ouro. Era um país tamanho de Alagoas, mais ou menos, Bruno, tamanho de Alagoas. Mas Filipe da Macedônia, ele descobriu as minas de ouro lá no seu país. E com as minas de ouro, ele que era inteligentérrimo, começou a conquistar os povos ao redor. Ele até tinha um ditado que falava, olha, eu não vou com a espada em cima de nação nenhuma para conquistá-la. Eu só pego um jumento, carrego ele de ouro e chego na porta da cidade ou do país e o rei abre as portas e me entrega tudo. Eu conquisto tudo com ouro. Eu compro todo mundo com ouro. E o filho dele, Alexandre Magno, misericórdia. Aquele rapaz jovem, aos 33 anos de idade, ele tinha conquistado o mundo todo conhecido. Alguém disse que ele estava chorando numa das ruas de Atenas. E alguém perguntou, por que choras, imperador? E ele disse, choro porque não tem mais reinos para conquistar. Daí a poucos dias ele morre. Mas morreu fazendo com que a língua grega fosse a língua do mundo inteiro, como é o inglês hoje. A língua do mundo inteiro. E para que também fosse escrito o mais sublime documento de todos os tempos, o Novo Testamento, escrito em grego. A língua oficial do império, portanto, era a língua grega. Vejam só que coisa tão maravilhosa que Deus faz. Pois bem, então Paulo escreve lá de Roma esta carta. E esta carta foi porque uma igreja daquela cidade de Filipe mandou para ele uma oferta boa. Ele podia ficar vários meses lá em Roma administrando aquela oferta. Ele ficou muito feliz. E aí ele escreveu essa carta, cujas palavras finais eu leio com você hoje. Vamos lá? Capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Bom, nessa magnífica carta, a gente passou por 8 motivos que podem ser a fonte da nossa alegria. E eu me propus a ler e a meditar e a expor para vocês essa carta, considerando que nós estamos num mundo que não é um mundo de alegria, não é. Aliás, a gente já nasce neste mundo chorando, não é verdade? A gente nasce chorando. Eu mandei uma poesia que fiz para vocês há pouco tempo agora, né? Que chama Eu Passo e Você Passa. Né? E eu falo que nós entramos neste mundo, né, sob o tempo da graça, porque cada ano é ano de Jesus Cristo, né, e já entramos recebendo um tapa de quem nos abraça, né, que o médico, ao nos receber, ele dá um tapa, a fim de que o pulmão da criança possa começar a sua respiração agora numa nova esfera, fora do útero. Então, a gente recebe um tapa de quem nos abraça. E aí logo as lágrimas saem pelos olhinhos. E a partir dali, passamos a nossa vida, sempre na batalha. Porque muito mais há espinhos do que rosas. Não adianta querer fazer a coisa mais assim, vamos dizer, atrás. Não, a verdade é que muito mais são os dias de lutas do que os dias de alegria. É a verdade. Daí, eu penso que quão importante para nós é, de fato, termos e sabermos de onde poderemos auferir, de onde poderemos receber a abundância de alegria para um mundo em que superabunda a tristeza. E aí, a gente viu no primeiro sermão, vocês se lembram, que o primeiro motivo, a primeira força para uma vida de alegria chama oração. Você lembra que eu falei isso? E daí eu disse que quem não ora não tem como ser feliz. E nem tampouco ser alegre. Verdade. Pode saber. Se você não tem alegria, procure ver a sua vida de oração. Porque pode ser que a sua vida de tristeza está muito associada à sua vida de falta de orar. Porque quem ora, a sua vida melhora. Porque quem ora, joga para Deus aquilo que pesa e que esmaga, aquilo que faz a vida se ficar com frustração e tristeza. Ore mais e seja mais alegre. Isso Paulo fala no capítulo 1, versículo 4. Vamos ler juntos? Filipenses 1, 4, juntos. Fazendo sempre juntos. Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Achou? Vamos ler juntos? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Veja que Paulo orava com alegria e porque orava tinha alegria. Alegria na oração, oração na alegria. Bom, também eu falei para vocês, né, que a segunda coisa que alegrava muito Paulo era o crescimento do evangelho. Eram as pessoas que se convertiam. Eram as pessoas que abraçavam o evangelho.
Eram as pessoas que vinham para a igreja. Eram as pessoas que começavam a viver uma nova vida. Ah, como isso alegrava o coração dele. Isso era a sua grande alegria. Mais alegria você deve ter de ter um filho que abraçou o evangelho do que ter um filho que passou num concurso. É bom, isso é ótimo, mas na verdade o que mais encanta, o que mais nos faz feliz é ver que as pessoas têm com Deus um compromisso, porque se isso acontece, o mais com a graça de Deus virá, porque lembra o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos vão de ser acrescentadas. Então Paulo tinha uma grande alegria que as pessoas se convertiam. Isso é revelado no capítulo 1, versículo 18. No capítulo 1, versículo 18. Vamos ler juntos? 1,18 de Filipenses, juntos. Achou? Vamos lá? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, me regozijarei. E as palavras, né? Meu irmão Alexandre, ele ficava muito feliz, né? Porque o evangelho estava sendo pregado. Às vezes, né, Kennedy, né, presbítero Kennedy? A gente fica se meio chateado de ver umas certas igrejas pregando o evangelho de maneira errada, né? Tem todo tipo de igreja que você fica até abismado, né? Mas o pastor está lá à frente com todos os erros dele. Compra a Bíblia, irmão, compra a Bíblia. E o crente vai, compra a Bíblia, amém, aleluia. Lendo a Bíblia, Deus vai iluminar, vai tirar a pessoa do erro e vai, né, conduzi-la para uma igreja fiel e verdadeira. Não acontece assim? Tem acontecido assim. Então Paulo ficava tão feliz quando as pessoas se convertiam. Você tem essa alegria? O que alegra você? Um programa de humor? É errado. Desde que o humor não seja esses humores tão horríveis que muitas vezes a gente vê por aí fora, né? Tão cheio de coisas erradas. O justo não se alegra na injustiça, em coisa feia, não. Às vezes a gente tem vontade, não tem? De rir. Tem um pastor aí, eu posso falar o nome dele porque é conhecido, se chama Cláudio Duarte. Já até, para mim é surpresa e susto, já perguntei a igreja presbiteriana por aí afora. Eu falo surpresa e susto, porque infelizmente esse irmão que, né, vamos chamar de irmão, Deus tem misericórdia, mas vamos dizer, seja irmão. Ele tem cada colocação que a gente não pode... Eu tenho vergonha de falar aqui na frente o que eu já ouvi ele falar. Eu falo porque é público. Eu não tenho medo de falar do que você tem que falar. Eu sou perfeito? Quem sou eu para chegar no pé dele? Acha que eu me comparo a ele? Nunca! Mas só tem uma coisa. Se faz uma coisa que eu não concordo e que prejudica, eu vou ter que dizê-lo. E é o que eu faço. Eu confesso a vocês que muita vontade eu tenho de escutá-lo. Porque, para mim, não tem um humorista no Brasil da altura dele. Não tem. Para mim, só de olhar para ele, eu já rio. Mas eu evito de ouvi-lo. E corro de ouvi-lo. E não gosto do que ele fala. Por quê? Não me ajuda muito. Mas eu te pergunto, você tem mais alegria em uma coisa que te traz provocações, outras, entende? Como vinho, como essas coisas todas, do que ter uma pessoa que se converte, do que uma pessoa que você viu que a vida dela estava uma vida totalmente errada, uma vida transtornada, uma vida perdida, uma vida de briga, de inconsistência, de escândalo, de sofrimento, de escravidão. E de repente, aquela pessoa transformada, aquela pessoa alegre, aquela pessoa liberta, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que está adorando, aquela pessoa que acerta com a esposa, que pede perdão. O que te alegra? Mas Paulo continua. Eu quero recapitular com vocês para poder ir para o final. Olha só, Paulo também tinha uma outra alegria que muitas vezes a gente, não percebe, não é? A gente não percebe muito. Mas vamos ver aí, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver aí? 2, vamos ler juntos? Eu disse que alegria na oração, alegria na evangelização, na conversão dos pecadores. Agora o terceiro, vamos ler juntos? Completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo fala, irmãos, olha, eu estou feliz, eu estou alegre,
mas a minha alegria vai ser maior e mais completa se eu perceber que vocês são a gente que se abraçam, que se beijam, que se encontram, que se sentem felizes uns com os outros. Ai, como eu fico feliz em ver o povo de Deus assim, nesse gozo, nessa alegria, nessa procura de bem um do outro. Ai, como isso me alegra. Eu fico feliz na unidade dos irmãos, na unidade da igreja, porque convenhamos, há quem, verdade? Há quem se alegra quando as coisas destroçam-se, se arrebentam. Parece que tem gente que tem alegria no sofrimento dos outros, né? A gente chama isso de sadismo, não é? A pessoa sádica. Uma pessoa que parece que tem o prazer dela é fazer os outros sofrer, de separar os irmãos. Fofoca, que é uma maravilha. Não pode saber de alguma coisa errada que está doida para compartilhar. Não. Isso só entristece o coração. Só entristece. Agora, quando você vê a unidade da igreja, quando você vê que os irmãos amam os irmãos, cumprimentam os irmãos, saúdam os irmãos, se preocupam com os irmãos, ai, que coisa boa. Falo, então, meus irmãos, complete a minha alegria, porque isso me alegra. Você também se alegra com isso? Você se alegra quando vê o marido e a mulher amando, estando juntos, passeando. Você fica feliz? Quando eu vejo um casalzinho, né? Velhinho ali, a velhinha juntos, de mão dadas, eu fico tão feliz. E penso, Deus me dá essa graça, né? Deus, mas a minha mulher bem velhinhos ainda. Já chegamos, né? Até já chegamos, né? Então, a gente bem velhinhos está juntos. Não é verdade? Isso não é maravilhoso? Você tem prazer de ver a igreja unida, a igreja sólida, a igreja sem querelas, sem brigas, irmão não gostando de irmão. Não, quem gosta disso não é de Deus, não, é do inimigo mesmo, né? Deu para entender? Paulo fala, então, meus irmãos, complete a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma e que vocês tenham o mesmo sentimento. É por isso que na igreja a gente enfatiza muito a empatia. É claro que com um pouco de moderação. Porque o empático pode acabar sofrendo, né? Também muito, né? Porque a simpatia é um negócio que reina e deve reinar na igreja. O simpático, o sim com e o pato sofrimento, né? O simpático é aquele que chora com os que choram e ri com os que riem. É uma pessoa que facilmente capta, né, o seu sentimento. Eu olho para você e falo, ela está feliz, ela está alegre, ela está preocupada, ela está ansiosa, ela não é assim todo dia, não. Ela tem algum problema. Não é assim, Bia, doutora Bia. Você olha para mim e fala, o senhor está bem, reverendo? Não foi até isso que uma certa vez você falou na porta, o senhor está bem, reverendo, né? Eu acho que o senhor está um pouco preocupado. É porque o senhor prega. Quando o senhor prega, sem querer, a gente observa. A gente vê o senhor pregando todo dia. E tem dia que para o senhor não está aquele reverendo de ontem, antes de ontem, né? Deu para entender? Mas isso é maravilhoso, não é? Não é maravilhoso, Silvio, quando você começa a perceber, não é? Que o sentimento do outro, né? Bem-aventurados que choram, com os que choram, né? Porque serão consolados, não é assim que está lá, Silvio? Então é isso. E o marido, meu irmão, que, sabe, tem essa sensibilidade, eu vou te falar, viu? Olha, a Fernanda vai grudar no seu para todo sempre, entende? Porque ela vai perceber, nossa, Silvio, ele sem eu falar, ele já sabe o que eu estou querendo. Exatamente, né? Então, isso é bom ou não é bom? Eu pergunto, isso alegra você ou não te alegra? Tem que alegrar. A fonte da minha alegria é a oração. A fonte da minha alegria é a evangelização. A fonte da minha alegria é a reunião dos meus irmãos, a alegria, o amor que é entre nós. Mas vamos adiante. Essa é a carta mais alegre de todos os tempos, né? Porque também você vê que Paulo tem ainda mais uma outra fonte de alegria, né? E esta fonte da alegria, ele manifesta isso de uma maneira muito sutil e muito maravilhosa, né? Olha, vão ler comigo o versículo 16 do capítulo 2. Juntos comigo, vamos lá?
Vamos juntos? 2,16, juntos. Preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Ele fala, olha, eu quero ser alegre neste mundo, eu quero que a minha alegria se estenda, o meu regozijo, minha alegria se estenda para a eternidade. Por como? De que maneira? De que maneira que eu não corri em vão, porque eu ensinei vocês, eu me desgastei, eu estudei, eu visitei vocês, eu li a Bíblia com vocês, eu dei aula para vocês, eu cansei de poder correr atrás de vocês para ensinar, e vocês aprenderam, Ai, que coisa maravilhosa! Ai, que coisa boa quando eu vejo que a pessoa não tem só uma fé, aquela fé, entendeu? Superficial. Jesus é meu Salvador. Bom, ótimo. Não é? Já é uma coisa boa, ou não é? Eu não falei que isso alegra muita gente? Já falei. Mas isso alegra mais ainda a gente quando a gente vê, Fernanda, que você, sabe, agora começou a entender um pouco mais profundo. Meu irmão falou, pastor, eu passei 8 anos numa igreja. A única coisa que eu vi falar naquela igreja é que Jesus é Salvador. Eu não sabia nada da cristologia, de como o Verbo se encarnou e como viveu entre nós e como poderosamente podia ter poder e como era Deus ao mesmo tempo e homem ao mesmo tempo. Eu olhei e disse, uau! Eu tive um aluno na classe de catecúmenos tempos atrás, ele matriculou-se e na primeira aula ele disse, reverendo, eu queria saber do senhor o que o senhor acha e como o senhor vê a transmissão do pecado da geração de Adão. Ou seja, pastor, por que eu nasço pecador? Porque eu já sei que eu sou pecador, isso eu sei. E que em pecado a minha mãe me concebeu. Ok, mas de que maneira eu sou culpado diante de Deus? Porque eu não fiz nada assim que seja abominável. Por que eu sou culpado? O senhor concorda com a linha do pensamento da transmissão genética do pecado? Eu disse, o quê, Gabriel? O indivíduo nem matriculou na classe de primeira aula, já está perguntando para mim como é que é esse negócio da transmissão do pecado, reverendo? Eu falei, Deus, o que é isso? Esse indivíduo deve ter estudado aí, né, Agostinho, deve ter mergulhado aí, né, em Calvino, deve ter navegado pelas linhas aí desses Berkoff, esse cara deve ter lido. Porque, que coisa, como é que o pecado, pastor, por que eu sou culpado? Eu disse, eu creio na doutrina do pacto federativo. Não é como você. Se você falar, não creio na doutrina do pacto, acabou. Acabou. Você não crê na palavra de Deus e nem que todo mundo é pecador. Sabe por que você é pecador? Não é porque você, a sua carne, Luísa, é pecaminosa, que você tem que bater, se ferir, se machucar para o pecado sair. Não é isso não. Você é pecado por um princípio legal, constitucional, jurídico, de que o seu pai pecou, se endividou, se desgraçou, e quando você vem a este mundo, você já vem para cá, assim, sabe, completado de dívida. E você é um devedor de uma dívida impagável, e seu pai que fez essa dívida, e você tem que pagar essa dívida. Eu estava na classe com as nossas alunas, a Giovana e a Juliana, eu me lembro que eu falei sobre isso. Alguém foi presidente da República. Eu elegi, votei nele, coloquei ele lá. Ele meteu os pés pela mão. Fez dívidas para não acabar mais. E tem que pagar em dólares, porque ele pediu dos Estados Unidos, ele pediu não sei da onde, e então ele foi fazendo a dívida crescer, e aí quando ele assusta, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que meter imposto em cima do povo? Eu vou ter que dar um jeito? Eu tenho que pagar essa dívida. Mas ele morre no meio da estrada. Ele morre. Ai, graças a Deus que ele morreu. Graças a Deus, nada. Porque você vai ter que pagar, né, Helena? Tintim por tintim. 40% de imposto. Trabalhamos 5 meses no mínimo para o governo. Isso é uma coisa terrível.
Há produtos que nós pagamos 50, 60, até o do Shopee agora, eu soube, né? Eu li ontem, que até do Shopee agora é 37%. Para você comprar uma blusinha, né? Entre aspas, né? Gente, não tem jeito. A questão é, Adão pecou, ele cuspiu no rosto do Criador. Ele falou, não quero você neste mundo do qual o Senhor me constituiu príncipe. O Senhor disse que eu seria comandante aqui, porque eu sou teu filho, então eu herdei de ti a herança de controlar este mundo, mas eu não quero você comigo. E aí chegou Satanás e Adão disse, ei, você pode controlar, eu confio em você, a direção. E a Bíblia foi que o mundo foi posto no maligno. Então a herança de uma dívida impagável por alguém que era cabeça, federal. Marido federal, né? Os irmãos aí que estão estudando aí. O marido federal, o cabeça, aquele que fez e todo mundo tem que pagar. Chorando ou gemendo, rindo ou cantando. Vai pagar. Tem jeito. Paulo está dizendo, eu me alegro muito, porque vocês aprenderam. Vocês não são aqueles crentes que ficaram na natazinha ali, Jesus Salvador, não. Vocês vão mais fundo. Vocês falam, glória a Deus, que maravilha, como Deus é bom. Vocês já repararam isso? Há pouco tempo eu estava conversando com meus alunos e disse, olha, do que Cristo nos libertou? Um falou, pastor, Jesus me libertou do vício. Eu disse, amém, graças a Deus. Pastor, Jesus me libertou do ódio. Que coisa ótima. Você não odeia mais? Que coisa ótima. Pastor, me libertei da preguiça. Oh, que ótimo, que ótimo. Pastor, me libertei da cachaça. Oh, maravilha. Que bom, que bom, que bom. Mas quando a gente vê a doutrina profunda da verdadeira libertação, você fala, Deus, eu não sabia do que o Senhor tinha me livrado. O Senhor me livrou, por exemplo, do poder do pecado. O pecado tinha um domínio sobre a minha vida, mas Jesus veio e quebrou esse poder na minha vida. Hoje eu já posso escolher agradar o meu Pai Celestial pelo poder do Espírito Santo. E o poder que Ele me dá de resistir ao pecado. Ele me livrou do medo da morte. Eu tinha muito medo de morrer. Eu me lembro, isso aconteceu comigo mesmo. Eu tinha 17 anos, eu tinha o maior pavor da morte. Alguém podia falar de morte perto de mim, que eu ficava indignado, quase que nem Luís XIV da França, você lembra? Luís XIV da França, disse que ele matava, Lucas, todo mundo que falava morte. Você tinha que conversar com o rei Luís XIV da França, não falava a morte, não. Se falava, ele era condenado na hora à prisão. Ele tinha tanto medo da morte, que sequer ele deixava mencionar o nome de morte perto dele. Acabou que morreu, coitado, não teve jeito, né? Mas não tem isso aí. Mas agora, Cristo nos livrou do poder da morte. Cristo livrou-nos, certo? Da ira de Deus. Alguém perguntou assim, do que Deus te livrou? Você foi salvo de quem? Do demônio. Não. Nunca diga uma bobeira dessa. Um crente que conhece, que se aprofunda no conhecimento, nunca fala, Jesus me livrou do demônio. Que isso? Isso é a coisa mais fácil que tinha para Deus. O pior não é isso. O pior é que Deus te livrou dele próprio, da ira dele, porque ele tem uma justiça inflexível. Ele tem uma justiça inflexível. E aquele que peca, o salário do pecado é a morte. Você estava condenado ao inferno eternamente. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, Emmanuel, Deus conosco, ali se entregou por mim e por ti. Ele pagou a Deus, o nosso Pai, a dívida que Adão conseguiu fazer com ele e que todos fazemos todo dia, aumentar essa dívida com nossos pecados. Deus nos livrou das consequências, ou nos livrou da lei, no sentido de que a lei nos oprime. A lei agora é uma bênção para a nossa vida e não mais uma ameaça. Quanta coisa. Eu fico feliz quando os crentes aprendem mais. Eu fico feliz quando você pega um livro aqui emprestado para ler. Mas isso... Aí quando o Luiz fala, reverendo, fulano levou aquele livro e tal, eu falo, graças a Deus, que bênção ver. Ano passado parece que a igreja leu cerca de mais de umas dezenas, mais de 40 eu sei que foi. Irmãos leram mais de 40 livros ano passado. Esse ano tem um sonho que até o final do ano, quem sabe, chega a 100. Pega livro, lê. Isso alegra o pastor, como alegrava Paulo. Com isso eu me regozijo. Vamos lá. Eu vou pedir os diáconos para quebrar esse relógio que está aqui na frente.
Porque quando eu olho para ele, ele fala, ei, para. Vamos lá. Aí eu falei que a alegria vem de onde? Eu falei? Da oração, não foi? Da evangelização, estou certo? Depois da comunhão dos irmãos, né? Da unidade. E depois eu falei do quê? Do crescimento do conhecimento, né? Do crescimento no conhecimento. Isso mesmo. Bom, aí vem Paulo e fala uma quinta coisa também que ele vai dizer que alegrava muito a ele também. E eu quero que vocês leiam comigo capítulo 2, 28 e 29. Vamos ler juntos? Vamos? Capítulo 2 de Filipenses, juntos comigo. Vamos lá? Por isso, me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenho menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor, homem como este. Perdão, vamos ler juntos. 29. Recebei-o, pois, no Senhor, e honrai sempre como este. Então, Paulo tinha uma alegria, sabe do quê? Você não acredita. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de você ficar alegre, viu? Você sabia? Eu acho. Porque a gente é tão egoísta e invejoso. A gente é invejoso por natureza. E quando você descobre que alguém foi promovido, você fala, puxa vida, eu não fui. Colega seu, trabalha no mesmo nível seu, né? De repente ele passa para chefe e você fica no mesmo lugar. Às vezes até da igreja. Mas que você engole meio seco, assim, você engole. Não, para agora. Você vai aprender agora que não é para ser assim, não. Ah, sim, absolutamente. Paulo aqui se alegra pela graça de que Epafrodito é muito considerado na igreja. As pessoas têm assim, uma simpatia com ele. As pessoas se agradam tanto dele, gostam muito dele. E Paulo então se alegra e fala, por isso, tanto mais eu me apresso em mandar Epafrodito para vocês, para que vendo novamente vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honrai sempre a homens como este. Ou seja, quando alguém é promovido, hein, minha irmã, você fica feliz, você fica alegre. Eu não sei como são as mulheres assim, né? Porque a gente é homem que pensa diferente, né? As mulheres são um pouco mais, vamos dizer assim, permitam-me, psicologicamente falando, muito mais intimizadoras, mais pessoal, mais delas, né? Tanto que a mulher vai no mercado, por exemplo, e ela, tudo que vê, ela não vê lá na bendita coisa lá do mercado, na exposição. Ela sempre vê na casa dela. Ela vê uma panela bonita, ela pensa em cima do fogão da casa dela. Ela vê um vestido, ela já veste na filha, ela se veste, ela vê um terno, ela já não vê o terno naquele manequim, não, ela vê o terno no marido dela. Ela põe o terno no marido dela e mulher tem essa capacidade, né? Por isso, às vezes, por favor, tenha paciência comigo, tá? Às vezes eu acho que quando você fala que a mulher é bonita perto de uma outra, aquela que ouviu, que você elogiou a anterior, ela logo pensa que eu sou feia. Sabe que eu também não sou bonita? Pode ser que seja. Porque a mulher diz que toma tudo para ela. Diz que a mulher toma tudo para ela. O Fulton e Marcelino, Gabriel, Kennedy, o marido estava na sala e leu no jornal assim, querida, e a mulher na cozinha. Assim, pois não, meu bem. Aí Vitor falou assim, está escrito aqui no jornal que tudo que a mulher escuta, toma para ela. Ela gritou, eu não. Eu não tomo. Mas você já tomou para você. Eu li aqui, você já tomou para você. Bom, tirando essa ressalva, esse parêntese que eu fiz aqui, que depois você pode me arrancar a orelha aí, né? E falar, mas reverendo, que é isso? Que ilustração? Não, tudo bem. Eu só fiz assim, só fiz com a sua paciência. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, que eu devo ter alegria quando eu vejo alguém promovido, quando eu vejo alguém que cresce. A coisa é tão séria, é tão difícil, que eu lembro de um presbítero lá em Teoflotone, que Deus abençoou a vida dele tanto, ele começou a progredir na vida, e ele comprou naquela época um Passat, 0 quilômetro, e ele chegou na igreja com um carro velho. Eu disse, mas cadê um Passat que você comprou?
Ele disse, não, eu fico com vergonha de vir na igreja com ele, que fico com vergonha dos irmãos me verem com aquele carro chique e tal. Eu disse, não, querido, não. Eu tenho certeza que os irmãos não pensam assim, não. Às vezes pensam, né? Não esqueça que eu fui que eu fui presidir um conselho de uma igreja do interior, e um presbítero disse, reverendo, você acredita que o pastor teve coragem de comprar um carro 0 quilômetro? Eu disse, glória a Deus, aleluia, que coisa boa. Porque se o pastor que ganha tão pouquinho, muitas vezes perto de tantos de vocês, conseguir comprar, vocês vão comprar uma limusine daqui uns dias, se Deus quiser. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. E a gente tem inspiração nos outros, não é verdade? Então Paulo fala, ó, eu me alegro quando vocês honram as pessoas. Então quando você vê uma pessoa que foi promovida, que está sendo... Glorifique o Senhor e se alegre, e se regozije. Paulo era assim, olha, eu fico contente quando vocês gostam do pastor Epafrodito. Às vezes a gente, pastor, fica um pouco meio ciumado, né? Faz parte, né? Mas a gente tem que lutar contra isso. Tem mesmo. Mas tem, né, Foto? Né? Tinha um colega lá em São Paulo, e ele falou, Cleamos, ele era meu colega de professorado lá no seminário JMC em São Paulo. Ele falou assim, reverendo Cleamos, eu tô com uma raiva esses dias. O que foi? Não, que eu tenho um pastor auxiliar, ele prega bem. Eu gosto muito dele. Eu convidei para ser auxiliar, porque ele prega muito bem. E eu canto, você sabe que eu canto. Eu disse, ele canta muito bem. Você é um excelente cantor. E assim, pois você acredita que aconteceu domingo passado? Eu disse, não, o que aconteceu? Eu falei assim, eu estava na porta cumprimentando os irmãos, passou uma irmãzinha e falou assim, pastor, eu gosto que o senhor prega, eu gosto. Mas eu gosto tanto do pastor Cláudio, que prega tão bem. Aliás, eu até falo assim, o senhor podia multiplicar as vezes em que ele prega e o senhor canta. Mas ele foi para casa tão chateado. A irmã falou que ele cantava bem, mas não pregava tão bem quanto o outro, né? Eu estou pensando em mandar o pastor fulano embora. Não, manda não, graças a Deus. Ele prega, vai juntando o irmão lá para te ouvir cantar também, se for o caso. Mas ele pregava muito bem. Eu disse, rapaz, para com isso. Ele era excelente, pregava muito. Eu não esqueço o sermão que ele pregou quando a gente foi a Jerusalém e a gente teve um culto ali onde é atribuído, né? Não sei, mas atribuída onde Jesus ressuscitou, naquele local ali. Ele pregou uma mensagem ali sobre a ressurreição que foi, para mim, ela é inesquecível. Já está na glória, já foi para o Senhor há pouco tempo, mais novo que eu, mas morreu mais cedo. Mas que pregador de escola, maravilhoso, maravilhoso. Mas ele estava brincando. Eu tenho certeza que ele estava brincando, porque a luz de Paulo aqui não tem como você, né, ficar triste. Se alguém elogia, né, há pouco tempo alguém fala, mas seu filho Paulo prega muito bem. Quase me comparando. Quase comparando nada, me comparando mesmo. Eu olhei assim, meu filho Paulo é pregador e eu prego, e você acha que ele prega melhor do que eu? Graças a Deus. Afinal de contas, meus alunos, né? Ele foi meu aluno. O aluno tem que ir mais longe do que o mestre. Fique feliz, fique alegre com a promoção de alguém, com alguém subindo, com alguém tendo um bom emprego, tendo uma boa promoção. Fique alegre com o irmão na igreja, que tem um trabalho bonito na igreja. Alegre-se. Paulo disse, isso é fonte para minha alegria. Uma pessoa que tem condição de se alegrar assim é uma pessoa mais que feliz. Concorda comigo? Em sexto lugar, Paulo vai dizer que a alegria que ele tinha também, uma das fontes de alegria que ele possuía, né? Ele vai dizer para nós que a fonte da sua alegria, da alegria que ele tinha, estava também numa coisa muito legal, né? Vamos ver aqui uma expressão muito grande. 4:1, leiam juntos comigo, vamos lá? Juntos comigo? 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu vou te falar uma coisa. Não tem coisa que alegra mais um coração do que a bênção da afeição. Quem ama é alegre a todo tempo. Quem ama verdadeiramente não vai ter muitos momentos de tristeza, não. Só vai ter momentos, muitas vezes, de alegria. Porque o amor é a fonte suprema, inigualável, maravilhosa, abundante,
mesmo incomparável da alegria. Quem ama é alegre a todo instante. Quem de fato tem amor no seu coração está alegre a todo tempo. Tudo para ele é motivo de alegria. A gratidão que invade o seu coração, a alegria de ver seus irmãos. Paulo fala, portanto, meus irmãos amados, minha alegria e minha coroa. Ser coroado, receber a coroa, receber um troféu, é maravilhoso, mas mais maravilhoso é ter essa gente maravilhosa aqui, louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, eu conhecer vocês, agora viver com vocês, que alegria, que alegria, que alegria isto é. Ai, que coisa boa, alegria na afeição. Lute para ser uma pessoa alegre, na afeição, no amor. Não deixe que inveja, coisas ruins, mágoas, ressentimentos, aloje no seu coração. Isso estraga, azeda, entristece a sua vida. Tira, pede o Espírito Santo, remove a amargura, remove a tristeza, remove a mágoa, remove a dor, porque alguém me feriu do meu coração, porque, Senhor, o meu coração é do teu Filho, que na cruz do Calvário perdoou a todos e mostrou amor por todos. Senhor, me alegra na afeição. Gente que ama tem resposta de amor, não tem? Tem, mas é claro que tem. Se você ama, você tem resposta de amor. Às vezes as pessoas te maltratam do nada. Ontem eu estava no mercado, um tanto apressado, tinha duas caixas, um lado de cá. E tinha uma senhora da direita com o carrinho dela e o meu carro passava tranquilamente entre o dela, né, com o dela, ali para o atendente de lá poder me atender e eu poder ir embora. Eu estava aflito. Aí o que eu fiz? Simplesmente peguei meu carro, né? Eu sei, o carro aí comum, eu não dirijo bem, não. Alguns de vocês são maus comigo, mas tudo bem. Mas o carrinho de supermercado eu dirijo bem. Aí eu fiz assim, quando eu coloquei ele na direção, nossa, a senhora que estava sendo atendida virou para mim e disse, apressadinho, o senhor pode ter paciência comigo? Eu disse, desculpa, é porque a moça me chamou, a atendente lá, a caixa me chamou, aí eu passei aqui, que eu também estou com um pouco de pressa, me perdoa que nada, você parece que nasceu debaixo do relógio, não sei o quê. Nossa, eu fiquei tão sem graça, eu disse, me desculpa, por favor, eu vou ficar aqui, aí a moça do carro, vem sim, cabe o carrinho aí. Eu fui tremendo com medo dela, que até me empurrar, mas eu falei, desculpa, meu perdão, tá? Aí coloquei lá, mas eu falei, gente, engraçado, deve ter brigado com o marido, alguma coisa assim, né? Isso é para descontar em todo mundo. Não tem problema de nada, eu tenho que amá-la, eu tenho que saber se ela faz isso comigo, porque alguma coisa está acontecendo com ela, coitada. Alguma coisa, do nada a pessoa faz isso. Você acha que eu tenho sentido? Não tem, eu nunca fiz, nunca nem conhecia, nunca tinha visto. Por que fez isso? Pense nisso, pense assim, peça a Deus, eu não estou dando... Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu sou exemplo. Ai, Senhor da glória, perdoa-me. Longe de mim, eu sou tão ainda longe disso. Mas é só ilustrando para você ver que as coisas podem acontecer do inesperado. E finalmente, a grande glória que temos. E aqui Paulo agora vai realmente fechar. Ele fala, olha, nós devemos ser alegres por isso aqui, por essa verdade que está aqui muito fantástica, de maneira muito clara para o nosso coração. É a alegria, na verdade, da gratidão e da glória celestial. Então ele está alegre porque ele recebeu o dinheiro que Epafrodito trouxe para ele da igreja de Filipos. Ele estava contente porque estava com o coração agradecido, coração cheio de gozo e de alegria, porque o nome dos seus irmãos estava no céu e o dele também, e agora ele estava recebendo o recurso para sobreviver. Paulo recebia salário. Eu sei que tem uma igreja, normalmente uma igreja chamada cristã no Brasil, que fala que pastor não pode ter salário e que pastor que tem salário é contra a Bíblia e tal. Irmãos, eu fico triste que alguns fundadores de igreja, eles deviam ler a Bíblia toda bem direitinho, não é verdade? Eles deviam toda. Por exemplo, vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo... vamos ver, acho que é 9. Eu tenho a impressão que é o 11. Deixa eu ver aqui. Capítulo 9,
eu tenho que lembrar agora, Paulo vai dizer assim, olha, não tenho eu direito, né? Paulo vai dizer, não tenho eu direito de receber o salário, né? Não tenho eu direito de receber o salário, como Pedro. Então Paulo fala aqui, na carta de Paulo aos Coríntios 9-11, ele fala, não tenho eu direito de receber um salário. Cristo disse, diga ao trabalhador do seu salário. Ele está falando de quem? Dos apóstolos. Então, é legítimo ou não que o servo de Deus tenha salário? Claro, a nossa igreja é diferente das outras aí, né? O cara funda a igreja e ele então faz o salário dele. A igreja vai crescendo, ela aumenta o salário dele à vontade. Na presbiteriana, tem dia, Leandro, até eu tenho vontade de mudar de igreja. Brincadeira, né, Kennedy? Brincadeira, né, meu vice-presidente? Brincadeira. Alexandre, eu tive vontade de mudar de igreja, porque na outra igreja a gente sente um pastor falar, quanto é que deu aí? 30% é para mim. 30% é para mim. Na igreja presbiteriana não tem jeito. Às vezes você tem que mudar de igreja, porque a igreja cresce, aumenta, mas o conselho da igreja que maneira. Não, pastor, é só até aqui que você vai e tal. Ele tem que ficar ali, né? É desse jeito. Mas que pastor merece salário? Merece. Paulo fala até que os presbíteros merecem. Sabia? Eu tinha uma vontade que um dia o Kennedy, que já prega, né, tão bem, o Demetrios, que ensina muito bem, o Lucas, que já prega também ambos têm curso até de teologia aí, né, e tudo, que, se Deus quiser, quem sabe um dia eu poderei ter uma igreja de tal maneira que fala, Demetrios, Kennedy, abandona essa profissão sua, que vem para cá, vem me ajudar aqui, vou começar a pregar. E a igreja vai dar um sustento para você. Você acredita que eu tenho essa vontade? E não é antibíblica, não, ela é profundamente bíblica. Que Paulo fala assim, os presbíteros que se dedicam à palavra, entende? E que trabalham denodadamente, são dignos de salário dobrado. Paulo fala isso aqui. Você está lembrando que Paulo fala isso? Mas Paulo é agradecido. Agradecido porque recebeu uma oferta. Agradecido porque foi lembrado. Você é agradecido assim? Tem gente que recebe um presente. Tem gente que recebe um presente e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão rica, me deu essa migalha aqui. Tá assim não. Quando a pessoa é agradecida, um sorriso é uma fortuna para ela. Imagina, a pessoa viaja e traz uma caneta para você. Meu Deus, ela tinha obrigação de fazer isso? Só do fato de ela, naquele lugar, tão longe, lembrar de você, ingrato! Fica feliz. Porque se você não ficar alegre, você vai ter muito motivo, mas muitos, para ser uma pessoa triste. Eu provei para você que esse livro é o livro da alegria. E mostrei para você as fontes maravilhosas da alegria. Agora, eu não gostaria que você continuasse triste, não. Você é membro da IPM. E eu ensinei aqui nessa carta, terminando hoje, que você pode ser alegre. Que você deve ser alegre. E que você tem condições de ser alegre. Primeiro, porque você foi redimido. Segundo, porque Cristo morreu por você. Você queria mais o quê? O que você quer mais? Um carro? Você recebeu o máximo. A graça da salvação. E porque Ele anda conosco e o seu povo está do nosso lado. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento que nós encerramos essa maravilhosa epístola de Paulo aos Filipenses. Senhor, meu Deus, não deixe que esse povo esqueça. Não, Pai, por favor. Pai, alegra o coração do teu servo, segundo a multidão das tuas misericórdias, a fim de que eu possa, Deus, ter alegria de ver cada irmão falar, pastor, a partir de hoje eu vou orar, lutar para ser a pessoa mais alegre lá do meu prédio. As pessoas vão perceber que o gozo do Senhor é a minha alegria. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é tudo para nós. Quem tem o Senhor não pode ser uma pessoa triste, porque tem o máximo que qualquer um neste mundo poderia ter. Aleluia. E glória ao nome do Senhor. Amém.